E aí, para isso, eu deixei separadas algumas dicas para quem quer começar ou evoluir a sua estratégia de e-mail marketing através de uma newsletter. Então, quando a gente fala de newsletter, trazendo isso tudo para a prática, quais são algumas coisas que eu posso compartilhar em 2 anos mandando uma newsletter toda semana para as pessoas? Primeira, eu gosto demais dessa separação, dessa distinção. Esse conteúdo não é meu, ele é da Anne Handley. A Anne Handley é uma especialista em marketing de conteúdo B2B. Recomendo para quem é do B2B acompanhar ela, seguir ela. Ela é brilhante. E ela também é uma especialista em newsletter. E ela dá essa definição que é muito legal. Newsletter é, como o nome já diz, news, que vem de notícia, e letter, que vem de carta. E o segredo está realmente em você conseguir equilibrar esses 2 fatores. Então, quando a gente fala de news, a gente está falando realmente, eu posso falar de negócio, eu posso distribuir conteúdo, eu posso tratar de atualidades, oferecer informação mesmo para as pessoas, e eu posso até ter a intenção de gerar tráfego para o meu site, para o meu blog, para coisas que eu mesmo produzi, enquanto marca. Só que quando eu estou falando de carta, já que eu estou chegando na caixa de entrada das pessoas, existe uma permissão aí para uma comunicação mais direta, para uma linguagem mais pessoal e para eu deixar claro, para eu abrir um pouco mais a minha personalidade. Então, o equilíbrio entre essas 2 coisas faz de uma newsletter muito boa. Porque eu quero, por um lado, me sentir informado, eu quero receber conteúdo relevante, mas, por outro lado, é muito interessante quando eu consigo também identificar quem é aquela pessoa que está me enviando aquilo. Porque o que ela tem a me acrescentar? Por que eu vou parar para prestar? Por que eu vou responder aquele e-mail muitas vezes? Eu passo muito por isso, assim. Eu tento equilibrar muito essa coisa de entregar conteúdo, mas eu também sempre busco assinar com o meu nome. Eu sou o remetente da minha newsletter, então, ou seja, tem uma pessoa ali por trás. E a resposta que eu recebo disso, assim, muita gente para responder a minha newsletter. Várias pessoas começam com a frase: eu nunca respondi uma newsletter antes, mas eu vou responder essa. Porque eu acho que tem um pouco isso, da newsletter às vezes ser um boletim, uma coisa séria, uma coisa estruturada, veio da marca X, direto na sua caixa de entrada, que não precisa ser. Tem muito valor, sim, você receber conteúdo de uma fonte séria e relevante, tem super. Mas já que a gente está na caixa de entrada, é sempre interessante buscar elementos e buscar etapas onde a gente pode ser um pouco mais pessoal e um pouco mais direto com as pessoas. Que o retorno disso é as pessoas às vezes se sentirem à vontade e terem a abertura de serem pessoais e serem próximas com a gente também. Outra dica é sobre frequência. Essa é uma coisa que quando a gente pensa, vou começar uma newsletter, qual que é a frequência? Será que eu mando toda semana? Será que eu mando todo dia? Será que eu mando a cada 2 semanas? E eu sempre gosto de dizer assim, a frequência ideal é aquela que você consegue manter. Então, vai ter gente dizendo não, tem que ser semanal. Vai ter gente dizendo não, tem que ser diária, tem que estar todo dia. Não tem que ser 2 vezes por semana, senão as pessoas vão esquecer de você. Eu acredito que se você se compromete com uma frequência maior do que a que você consegue entregar, você está fadado ao fracasso, porque você literalmente não vai conseguir manter aquela promessa com as pessoas. Então, a frequência é realmente uma promessa que você faz. Olha, toda semana eu vou estar na sua caixa de entrada. Se você começar a estar uma semana, aí em uma você não tá, aí na outra você tá, aí em 2 você não tá, aí na outra você tá, você não consegue gerar aquele gatilho da expectativa. De, todo dia naquele horário X na minha semana, eu sei que vai ter aquilo no meu e-mail. Então, vale mais você se comprometer com menos e entregar consistentemente do que você se comprometer com muito e acabar falhando na entrega. Eu fiz essa equação que eu acho que é assim que isso tem que se relacionar. A frequência é a relação entre a sua audiência e o que ela espera. Então, por exemplo, se você quer falar com uma audiência que quer informação técnica, específica, analisada sobre um assunto, talvez você não vai poder entregar aquilo todo dia. Porque ninguém tem cabeça para ler uma análise profunda uma vez por dia. Talvez você vai entregar uma baita de uma análise uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. Ou se você está falando com uma audiência para quem você quer entregar informações, pílulas de informação,
seja dicas rápidas, links, novidades, notícias. Então, se tem esse quê de imediatismo, talvez você está falando com uma audiência que tem a expectativa e a receptividade para um conteúdo diário. Mas você precisa sempre relacionar com a sua capacidade de entregar. Então, pensa no tipo de conteúdo que a sua audiência pode se interessar e qual que é a frequência que melhor combina com ela, mas também leva em consideração a sua capacidade de entregar. E aí você chega, espero, na frequência ideal para a sua newsletter. Outra dica, consistência. Consistência. Eu escrevi 3 vezes, eu poderia falar 10 vezes, porque a newsletter pede isso como ferramenta, ela pede consistência. Então, em tudo isso que a gente está falando, assim, eu estar ali numa frequência específica, eu cumprir sempre a promessa que eu fiz para as pessoas, eu gerar a expectativa, né? Eu ter uma presença cuja ausência faz falta, que é super importante, e eu estar na caixa de entrada delas com frequência a ponto de gerar essa lembrança da minha newsletter e, consequentemente, da minha marca. Uma coisa que ajuda muito também a manter a consistência é você manter a consistência não só no enviar, mas também naquilo que você envia, no corpo do e-mail, no conteúdo do e-mail mesmo. O que acontece? Que sempre me ajudou com a consistência é eu ter sessões pré-definidas dentro da minha newsletter. Então, eu tenho ali uma sessão que é a caixa de perguntas, uma sessão que é a curadoria de coisas para você ler, assistir, conferir, uma sessão que é um momento de inspiração, que eu compartilho geralmente um vídeo, uma campanha recente, uma ação, entre outras sessões. Então, a pessoa que abre a minha newsletter, ela abre quase como um jornal e as suas sessões, ou uma revista e as suas editorias. É essa relação que eu crio. Todo determinado dia da semana, toda semana, eu vou estar ali na sua caixa de entrada com essas sessões, com esse tipo de conteúdo. Ah, Bia, uma vez que eu defini as minhas sessões, então isso quer dizer que eu nunca posso mudar. Não, você sempre pode mudar. Você troca uma sessão ou outra, você troca a ordem, você vai fazendo testes até encontrar o formato ideal. Você muda quando a estratégia do seu marketing, do seu conteúdo mudar, muda também. Mas gerar essa consistência, né, dentro do conteúdo e também na frequência é o que ajuda a newsletter a ser lembrada e ser esperada. E, por fim, a questão da curadoria de conteúdo. Então, a gente às vezes pensa em newsletter como um e-mail a mais que eu tenho que escrever, ou um lugar que eu vou só colocar os links que eu criei no meu blog mesmo e estou entregando aquilo ali para a pessoa e é isso aí. Mas a curadoria, ela tem a capacidade de ter valor nela mesma, quando você usa e pensa nela de forma estratégica. Então, curadoria de conteúdo é o exercício de filtrar o que é mais relevante para a sua audiência naquele momento, com o devido contexto e créditos da fonte original. Então, eu vou pegar conteúdo de vários lugares, eu vou dizer exatamente quais são aqueles lugares e vou entregar aquilo para as pessoas porque eu acredito que aquilo seja importante para elas naquele momento. É investigação, edição e conexão de informações que já existem, criando um todo muito mais valioso que a soma das suas partes. Ou seja, curadoria não é sobre um amontoado de links que eu mando para a pessoa. O conjunto daqueles links, juntos, com a reflexão que eu trouxe sobre cada um deles, com por que um tá ali junto com o outro, por que naquele momento você precisa ler aquilo, o que aquilo vai te agregar, aquilo ali tem um valor muito maior do que aquelas 5 abas reunidas na internet em algum lugar. Então, se você hoje tem uma newsletter e você simplesmente pega o que tem no seu blog e joga ali, pensa um pouquinho. Pensa que mais de conteúdo, pensa que outros tipos de conteúdo podem ser relevantes para a sua audiência e podem estar ali juntos com o conteúdo do seu blog. Porque daí o conteúdo do seu blog cresce em valor. Ele não está ali porque é o que tem no seu blog naquela semana e, consequentemente, é o que tem na newsletter da semana. Não. É porque no meio de uma baita análise de um jornalista muito bom, um outro conteúdo de uma empresa americana muito relevante no assunto, tem o conteúdo do seu blog também. Então, a soma daquelas dicas, daqueles links, daqueles conteúdos juntos, aumenta o valor de todos eles, por eles serem mais relevantes e por eles estarem ali juntos naquele momento. Então, de novo, cuidado com pensar em curadoria só como um amontoado de coisas e pensa no conjunto.
Ah, Bia, isso significa que às vezes eu vou ter que compartilhar um link, um artigo de um lugar que não sou eu? Às vezes sim. Ah, significa que eu tenho que compartilhar conteúdo que o meu concorrente escreveu? Olha, se você é realmente confiante na sua relação com a sua audiência e no valor que você tem a entregar, eu não vejo por que não. Se aquele conteúdo é relevante para eles, às vezes tem mais valor você ser a pessoa que está filtrando e oferecendo aquilo, e o seu compromisso de filtrar e oferecer sempre o que vai ser mais importante para aquela pessoa do que o lugar de onde aquilo veio. Então, pensa na curadoria por si só como uma ferramenta de valor. E a newsletter é o lugar onde você entrega isso. E quando a gente fala em curadoria de conteúdo, eu brinco que dá para fazer curadoria de tudo. Porque quando a gente fala em curadoria de conteúdo, às vezes a gente fica pensando blog, artigo, vídeo, podcast, essas coisas tipo muito sérias, sabe? Muito business, especialmente se você é B2B e se a gente está falando aqui de um conteúdo mais educativo. Mas uma coisa que eu descobri nos últimos 2 anos produzindo uma newsletter é que as pessoas gostam de todo tipo de conteúdo. As pessoas são pessoas além dos assuntos que elas se interessam. Então, às vezes, a gente está ali, por exemplo, a minha base se interessa por marketing e comunicação. Às vezes eu estou ali querendo entregar o melhor, o mais profundo, o mais reflexivo que existe no marketing e na comunicação. Mas eu também posso dar uma dica de série. Cara, olha essa série aqui que me fez pensar diferente. Olha, eu posso dar uma dica de podcast. Cara, ouve esse podcast aqui que ele é muito interessante nessa temática X. Eu falo de perfis de Instagram, eu falo de documentários, eu já falei de um canal de YouTube que simplesmente consiste em nonas italianas fazendo massa artesanal. E o mais engraçado é que não é só uma vez, tá? São várias vezes que esse é o conteúdo mais clicado da edição. Então, esse é o conteúdo que as pessoas mais querem parar e saber mais. E isso não é ofensivo para mim no sentido de, pô, o meu conteúdo sobre marketing não é menos importante para as pessoas do que o meu conteúdo sobre uma aleatoriedade ou sobre um vídeo no YouTube de música. Não, porque tudo está construindo a minha relação com aquelas pessoas. Quanto mais elas confiam no que eu recomendo para elas, do mais leve ao mais profundo, mais elas buscam o meu conteúdo, mais elas estão interessadas na minha newsletter como um todo. Então, quando o assunto é curadoria, e de novo, se você está ali no universo B2B, muito acostumado a colocar só links do blog ou materiais ricos dentro da sua newsletter, vai fazendo esses testes. Vai pensando quem é aquela pessoa, o que pode ter de interessante para ela naquele momento, o que são coisas que te interessam e que podem ser interessantes para as pessoas também, e faz esse teste. Bota uma coisa diferente e vê o que acontece. Às vezes a gente se surpreende. Inclusive, durante muito tempo, essa sessão em que eu fazia uma curadoria um pouco mais solta, eu ficava lá no final do meu e-mail, era a última sessão da newsletter. E era incrível. Muita gente scrollava até o final, indo atrás da informação que estava lá e clicando muitas vezes na informação que estava lá, só que no fim ela acabava consumindo o meu conteúdo como um todo. Então, é uma dica que eu sempre gosto de dar e acho que é um teste que vale muito fazer.